Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos fica no Novo Testamento, tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, Atos dos Apóstolos. Esse livro leva esse nome porque é uma tentativa de dizer que esse livro foram os feitos dos apóstolos, os atos. Eles agiram, eles tinham atos. É um livro um pouco difícil de saber como classificar, porque esse livro não é a história da igreja, porque está falando da igreja de Jerusalém, quase nada da igreja de Antioquia e muito pouco das igrejas que começam. Mas tinha igreja no norte da África, Etiópia, tinha igreja mais ao lado do Iraque, né? Antigamente Pérsia, havia também uma igreja no Egito, havia igreja em Roma, ninguém sabe como começou aquela igreja. Então havia igrejas espalhadas no mundo daquela época. Então quando nós falamos que Atos é um livro da história do início da igreja, não é totalmente verdade, porque não está falando da igreja como um todo, está falando do início ali em Jerusalém. Também não é correto falar que o livro de Atos está falando dos Atos dos Apóstolos, como é o título, né? Títulos, nem todos são inspirados, né? Esse aqui não é um que é inspirado. As sociedades bíblicas que colocam os títulos nos livros. Atos dos Apóstolos. Quais apóstolos? Só fala de 2? Pedro e João. E os demais? Fala de Matias, que substituiu Judas, mas não fala mais nada de Matias. Mas tem os outros 10 apóstolos que nós conhecíamos nos evangelhos, embora nos evangelhos também não falasse tanto deles, mas pelo menos nós tínhamos um relato maior de incidentes que houve, né? Como Natanael, o André, Filipe. Então tem vários apóstolos que a Bíblia não menciona, o Tomé, o próprio Judas, né? Mas em Atos nós temos 2 apóstolos, Pedro e João. Claro, veio depois o apóstolo Paulo, mas ele não é considerado do colegiado apostólico dos 12 apóstolos. Então não é um livro que podemos falar que é o início, a história do início da igreja. Também não é um livro que podemos dizer que é a história dos apóstolos como um todo. Então para que é o livro de Atos? O livro de Atos, ele faz uma ponte. Então nós temos os evangelhos de Cristo Jesus, a descida do Espírito formando a igreja. A igreja não existe antes da descida do Espírito. E aí tem as instruções para a igreja. Não teria instruções para a igreja sem igreja. Então começa-se a igreja e aí vem as cartas do apóstolo Paulo para instruir a igreja. Então você tem os evangelhos, você tem as epístolas. E Atos é uma ponte, ele liga, ele faz essa ligação. Atos é um livro difícil de se estudar quando você quer descobrir doutrinas nele. As doutrinas básicas da fé cristã você não vai encontrar no livro de Atos, e nem nos evangelhos. Você vai encontrar nas epístolas de Paulo. Sobre ceia do Senhor, sobre disciplina na igreja, sobre litígio, por exemplo, quando irmãos dentro da igreja têm algum problema trabalhista, algum problema jurídico,
Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar nas cartas de Paulo todos esses assuntos. Nas epístolas, no livro de Atos, nós temos um livro histórico, mas não um livro doutrinário, nesse sentido. Não é um livro que nós vamos ensinar aos novos crentes como agir dentro da igreja. Ele não se presta para isso. O livro de Atos, ele é para dar uma injeção de ânimo nos crentes. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos estudar esse livro e ver como Deus usa pessoas simples para divulgar e expandir a mensagem do Evangelho. Essa é uma bênção do livro de Atos. Então nós aprendemos muito a respeito disso. Quem escreveu o livro de Atos? Então nós não falamos carta de Atos, nós falamos livro mesmo, porque não é uma carta endereçada para alguns crentes. Ela serve para todos os crentes, evidentemente, o livro serve, mas é um livro, é uma narrativa, é um relato de algo que aconteceu em continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque é um filme inacabado. Jesus sobe para o céu e acabou tudo, e aí, não tem sequência? Não, tem a parte 2. O livro de Atos, então, ele dá sequência àquilo que Jesus Cristo começa a fazer na vida dos discípulos, dos apóstolos, e tem muito ensinamento para nós aqui. Tá bem? Então essa é uma perspectiva aqui de Atos. Quando foi escrito o livro de Atos? Foi escrito com toda certeza antes da morte de Pedro. Melhor, vamos fazer uma distinção. Não quando foi escrito, mas quando aconteceu, tá bem? Quando aconteceram os relatos de Atos. Tem que ter sido antes da morte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e antes da destruição de Jerusalém. Porque há a adoração, a menção ao templo, e há também os atos de João, Pedro e do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deve ter morrido com a perseguição de Nero, em 64. Então esse livro tem que ter sido escrito, ou melhor, os acontecimentos têm que ter sido antes de 64. Tá bem? Então essa é uma pequena introdução desse livro maravilhoso, Atos. Tem coisas polêmicas, muito. Nós poderíamos dizer da igreja brasileira e de muitas igrejas, mas nosso contexto. Nós temos, se você olhar em volta, sempre que a gente chega, tem uma igreja ali na esquina que já começa o culto antes de nós, né? Pelo menos eles estão cantando antes de nós. São nossos irmãos em Cristo, nós os amamos porque eles têm o mesmo Salvador, Jesus Cristo. Entendemos assim, né? Citando nomes, né, de igrejas, nós temos a Igreja Batista também, que é Batista Bíblica, a outra Batista. Tem a Igreja Presbiteriana Independente, tem a Igreja Assembleia de Deus, nos seus vários ministérios aqui dentro mesmo, eu não conheço quais são todos. A Igreja Quadrangular, e a Igreja Bíblica Beriana, a Igreja Cristã Evangélica. Eu sempre confundo se é do pastor José Carlos, é Cristã Evangélica ou Congregacional? Cristã Evangélica. E outras igrejas que vocês vão ver por aí que seguem a palavra de Deus, creem na salvação de Jesus Cristo única e exclusivamente. Nós não queremos levantar barreiras, nós queremos derrubar as barreiras para que se torne muito mais fácil o nosso convívio. Mas nós temos que dizer que a igreja evangélica brasileira, ela é dividida principalmente no assunto dos dons espirituais, daquilo que o Espírito Santo dá para a igreja. Então algumas igrejas, elas interpretam Atos
para citar mais uma, né? Atos 29, por exemplo, uma igreja que há na nossa cidade, porque Atos vai até capítulo 28, então não creio que é uma ofensa que eles fizeram, eles só querem valorizar o livro de Atos para a igreja, ou seja, Atos não acaba ali, Atos continua, os atos de Deus para a igreja, ou os atos do Espírito Santo. Esse é um outro nome de livro que dão para esse livro, os atos do Espírito Santo. Eles continuam, é como se vivêssemos o Atos 29, segundo a visão desses irmãos. E a diferença toda está naquilo que se chama de bênção subsequente. O que é a bênção subsequente? Todos os que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, que morreu na cruz pelos seus pecados, esses são salvos, sem dúvida nenhuma. Isso, tanto esta igreja como outras igrejas conhecidas como igrejas pentecostais, elas acreditam nisso. Creu em Cristo Jesus, você é salvo. No entanto, e agora não é para nós, para outros irmãos que acreditam assim, os chamados pentecostais, carismáticos, eles acreditam que há uma bênção subsequente à salvação e que o crente deveria buscar. Nem todos vão alcançar, segundo eles, mas os crentes deveriam buscar. É chamado também de segunda bênção. A primeira bênção é a salvação, e a segunda bênção, eles dizem que é o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apodera do crente e ele tem algumas evidências na vida dele. E uma das evidências mais notórias é o falar em línguas estranhas. Então, as igrejas pentecostais, elas não vão proibir, vão permitir, e algumas delas vão até incentivar que pessoas busquem o batismo do Espírito Santo e que falem em novas línguas. Não é inglês, alemão, francês, é a língua, alguns chegam a dizer línguas dos anjos, que eles recebem do Espírito Santo. E aí vem também outros dons, que nós chamamos de dons transitórios, porque eles passaram, mas os pentecostais ainda ensinam que há dom de cura, dom de revelação, dons de milagres, dons de língua, de interpretação de língua, e também eles partem para o lado de que ainda há apóstolos hoje, porque se Atos está continuando, deveria continuar os apóstolos também. Então eles se denominam, os líderes, né, alguns deles se denominam apóstolos. Tá bem? Então, como eu estou falando, não é para levantar uma barreira, essa barreira já está levantada, não sou eu que estou levantando, estou só afirmando que há essas pequenas e para alguns grande diferença entre os grupos evangélicos. E todos esses pensamentos ou ideias diferentes surgem a partir do livro de Atos. Daí a importância de estudar baseado na sua igreja, na igreja onde você frequenta. Agora, se uma pessoa não está feliz com a sua própria igreja, não vejo Atos assim, eu vejo de outra maneira. Então, essa pessoa deveria procurar a igreja onde ela se sente mais amparada biblicamente. Tá bem? Queria dar essa introdução para os irmãos. Então, o livro de Atos, ele começa no capítulo 1, falando de Atos antes da existência da igreja. É isso que nós queremos estudar. O que aconteceu antes da existência da igreja? Velho Testamento, nós já sabemos um pouco do que aconteceu. Os evangelhos também, a vida de Jesus Cristo aqui na terra, sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Inclusive aqui vai ter ascensão. E depois? Depois então nós temos esse relato de Atos. Bem?
Então, o que acontece antes da existência da igreja? Alguns grupos falam que a igreja sempre existiu. Inclusive, alguns que falam que Moisés foi o pastor da igreja batista do deserto. Outros falam que a igreja batista começou com João Batista. Por isso o nome de Batista. Então, são ideias que pessoas têm sobre o início da igreja. É muito importante você se situar quando começa a igreja. A igreja começa no capítulo 2 de Atos. Antes disso não havia igreja. Mesmo que Jesus tenha mencionado as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra, ou seja, sobre o próprio Jesus, sobre a rocha que é Jesus, estabelecerei a minha igreja. Ele estava prenunciando que ele estabeleceria a igreja dele. A igreja é uma palavra que vem do grego, quer dizer ekklesia, ek para fora, klesia, chamados para fora. Esse é o significado, a etimologia, a origem da palavra igreja. Então a igreja é composta de pessoas chamadas para fora do quê? Do mundo. Para fora do mundo, né? Então nós fomos chamados para fora do mundo e fomos colocados dentro do corpo de Cristo, que também é chamado igreja. Mas antes do início da igreja, o que aconteceu? Primeiro, a promessa do Espírito. Antes do início da igreja, há uma promessa, a promessa do Espírito. Nunca o Antigo Testamento fala da promessa da igreja, ela sempre fala da promessa do Espírito. Naqueles dias o Espírito descerá. Então não é a promessa da igreja, mas é a promessa da descida do Espírito. E com a descida do Espírito começa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então tem a promessa do Espírito, que tem desde o Antigo Testamento. Antes da igreja acontece também a ascensão de Cristo. Ascensão quer dizer subida. Uma profissão, antigamente tinha uma profissão chamada ascensorista, né? Não era assessorista, mas ascensorista, que é aquele que fazia subir e descer também, no elevador. Então a ascensão de Cristo é o levantamento de Cristo para a glória. E a outra coisa que existiu antes do início da igreja foi o colegiado apostólico completado. Por quê? Porque o colégio apostólico são de quantos? 12. Só que um se desviou. E aí precisou ser substituído. Então precisava ter os 12. E aí quando esse é substituído, aí está tudo pronto para a descida do Espírito Santo. Então são 3 atos de Deus antes do início da igreja: a promessa do Espírito, a ascensão e a completude, ou o completar do colégio apostólico, ou seja, o 12º apóstolo, que era necessário. Vamos ver hoje só alguns versículos, sobre a promessa do Espírito, que vai ser até o versículo 5. Bem? Desculpa cansar os irmãos com introdução de Bíblias, mas é necessário, né? A gente precisa aprender como começam as coisas. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está escrevendo é Lucas. Nós descobrimos isso no livro. No próprio livro descobrimos. O Lucas é alguém que vai acompanhar depois o apóstolo Paulo, Barnabé, nas viagens missionárias. Ele vai até com Paulo, inclusive para Roma. Provavelmente
como escravo de Paulo para poder entrar no navio de prisioneiros. E em que maneira ele serviu Paulo? Ele era médico. Já pensou ter um médico do seu lado? Muito bom, né? Não é todo mundo que tem o privilégio do Jonas e da Val, né? Ter um médico. Eu já falei para ele, você vai ser meu geriatra, tá bom? Mas Paulo, ele tinha um médico particular. Lucas estava com ele, um servo de Deus. E foi ele quem escreveu. Agora veja que ele diz, escrevi o primeiro livro. Qual o primeiro livro é esse? É o Evangelho que leva o nome dele mesmo, Lucas. Lucas e Atos eram uma obra só, um livro só. Depois as sociedades bíblicas dividiram, mas era uma única obra, em 2 tomos, né? 2 volumes, Lucas e Atos. Então ele diz que escreveu o primeiro livro, ó Teófilo. Quem é Teófilo? Então, pela maneira que ele fala, é um homem muito importante. Teófilo era um crente? Não sabemos. Se era um crente, ele queria escrever para alguém para que a pessoa conhecesse mais sobre Jesus e a obra de Jesus. E se não fosse crente, era um amigo que ele queria que conhecesse a história do Senhor Jesus Cristo. O nome dele significa amigo de Deus. Theo é amigo, Filo amigo, Theo é Deus, Filo amigo, amigo de Deus. Mas ele podia ser amigo de Zeus, concorda? Com o nome grego ele poderia ser amigo de outro Deus. Hoje nós lemos um texto em Salmo 115 que pessoas acreditam em outros deuses. Então ele era amigo de Deus, de qual Deus nós não sabemos. Mas o Teófilo era algum tipo de magistrado, algum juiz, algum prefeito, governador, alguém do alto escalão, alguém importante. Não é de se admirar que Lucas andasse com essas pessoas, porque ele era um médico. Já naquela época, em todas as épocas, um médico sempre é uma pessoa da alta sociedade, né? Independente se ele é rico ou não, ele é uma pessoa que tem um status, aonde ele chega. E Lucas, então, fala para Teófilo que ele quer relatar todas as coisas. Isso é a gente chama de hipérbole, é um exagero. Não dá para relatar todas as coisas que Jesus fez. Mesmo porque o apóstolo João, ao escrever o livro dele, ele disse que nem todos os papéis do mundo poderiam ser escrito tudo que Jesus fez. Mas quando ele diz todas as coisas, evidentemente bastante coisa e das coisas que ele sabe. Lucas deve ter tido os seus informantes, né? Como Pedro e outros mais. E ele é um homem que é sistemático, ele consegue colocar de uma maneira que dá para entender. E ele vai relatando. Então você imagina que ele escreve para o amigo dele não apenas um bilhete. Aqui são 28 capítulos. Então ele escreve muitas coisas em ordem cronológica para ele saber desde o início o que acontece. E aí ele fala que ele quer falar das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. No primeiro livro ele faz isso, que é o Evangelho. Foi quando Jesus começou o ministério dele e o que o Senhor Jesus começou a ensinar. Então é um livro maravilhoso de se ler também, o Evangelho de Lucas. Aí o versículo 2, ele fala até onde que vai o escrito dele. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele vai ensinar para ele, ou ensinou para ele já o livro de Lucas desde o início do ministério de Jesus e foi caminhando pelos ensinos de Jesus, pelas curas de Jesus, pelas viagens que Jesus fazia,
pelos discursos que Jesus proclamava, até chegar na prisão de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, em Jesus andando com os dois discípulos no caminho de Emaús, até o Senhor Jesus dar ordem para que eles aguardassem em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, até a descida do Espírito Santo. E Lucas, ele vai ensinando isso para Teófilo, falando dessas coisas para Teófilo, e ele diz que ele vai na história até o Espírito Santo, até Jesus dar ordem, através do Espírito Santo, para os apóstolos que ele escolheu. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, e deu várias ordens para eles, e ele deu a última ordem dele quando ele estava subindo para o céu. E todos vocês conhecem, porque é chamada de a Grande Comissão, que aparece nos 4 evangelhos e aparece aqui também em Atos. A Grande Comissão. A Grande Comissão é a grande tarefa dos apóstolos e também a grande tarefa da igreja hoje. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então ele está fazendo isso. Ele está ensinando o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a ordem era batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Teófilo está pegando um ensino de muita qualidade, um filé mignon. Ele está pegando um ensino muito bom, nobre, e Lucas vai explicando com calma, com paciência, com elegância também. Ele vai ensinando para Teófilo. Meus irmãos, nós temos às vezes oportunidades de ensinar pessoas. Se nós temos a oportunidade repetida de ensinar pessoas, não vamos ter pressa, vamos ensinar as pessoas. Nós queremos que elas creiam em Cristo Jesus, mas é tão bom quando a gente conhece os relatos da Palavra de Deus, e todo crente pode conhecer. Ele não precisa propriamente de um pastor, de professores. Só de ler os evangelhos você já sabe como pregar o evangelho para as pessoas, porque você não tem que falar de você, você tem que falar das coisas que Jesus começou a fazer, continuou a fazer e terminou fazendo. E é isso que Lucas está fazendo. Versículo 3. A estes, ou seja, aos apóstolos, né? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas fala para Teófilo: olha, Teófilo, Jesus, ele não ficou morto, Jesus ressuscitou, e Jesus apareceu vivo para as pessoas. Então essa é a bênção do cristianismo. Nós pregamos de um fundador vivo. Todas as demais religiões e crenças, elas pregam de fundadores mortos, que já morreram e não voltaram à vida. E o Senhor Jesus Cristo morreu, mas voltou a viver, e Ele se apresentou vivo. Ele se apresenta para muitas pessoas, e aqui Ele fala algo que nós não entendemos bem. Ele fala provas incontestáveis. Quais são essas provas? Ele não fala. Quais são essas provas incontestáveis? Não dá para contestar, não dá para ir contra. Eu sei que os evangelhos, para nós que cremos, elas têm provas suficientes para nós, mas ele diz que são provas incontestáveis. Até tentaram, pagar os guardas do túmulo para dizer que eles dormiram e que o selo foi rompido e que abriram o sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus realmente ressuscitou. Ele apareceu para muitas pessoas. Ele apareceu para os irmãos dele,
que certamente tinham se convertido, porque saiba de uma coisa, irmãos, ele não aparece para nenhum incrédulo depois que ele ressuscita. Ele trabalhou com os incrédulos toda a vida dele, mas quando ele morre e ressuscita, ele só aparece para os crentes. E ele fala isso, e Tomé, o Dídimo, não era o Iscariote, o Judas, não os Iscariotes, né? O Tomé que era o Dídimo. Ele fala, mas por que vai aparecer só para nós? Então o Senhor Jesus, ele disse que ele só ia aparecer para os crentes. Então, ao aparecer para os irmãos dele, é porque os irmãos se converteram. E ele aparece para os irmãos, ele aparece para todos os discípulos, e ele aparece para 500 irmãos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ele aparece para 500 irmãos. Então o Senhor Jesus apareceu para muitos crentes. E esses crentes já não tinham mais dúvidas. Aquilo para eles era uma prova incontestável. Não dava para contestar, não dava para argumentar. Jesus realmente ressuscitou. Ele aparece durante 40 dias. Porque o Senhor Jesus Cristo morre, ele é o Cordeiro Pascal. E mais 10 dias seria uma outra festa. Então, a Páscoa, 10 dias depois da Páscoa, tem uma outra festa chamada Pentecostes. Por isso, Pente, ou Penta, quer dizer 5, nesse caso, 50. 50 dias depois que Jesus morre, o Espírito Santo desce. Então, em 40 dias, o Senhor Jesus Cristo aparece para os discípulos, antes de subir para o céu, e ele fala das coisas do reino de Deus. Ele veio para estabelecer o reino, mas as pessoas não aceitaram esse reino. Ele veio para o povo dele, mas o povo dele não aceitou. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos, os chamados filhos de Deus. Nós que creem nessa promessa. Então nós cremos, nós somos filhos de Deus. Mas muitos não creram e o reino teve que ser postergado. Postergado quer dizer adiado. Então o reino de Cristo Jesus nunca foi estabelecido na terra, mas foi uma promessa. Por isso então esse reino vai ser estabelecido. Um dia ele vai estabelecer esse reino. Ele vai voltar novamente e vai estabelecer esse reino. E nós que cremos no Senhor vamos estar no reino dele. Isso é uma maravilha, uma bênção. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra de esquina, é Jesus Cristo. Versículo 4, nós só vamos até o 5, tá bom? E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Lucas é detalhista. Lucas gosta de falar dos detalhes e falar de modo bonito. E ele vai escrevendo para Teófilo e ele vai relatando para Teófilo as coisas que aconteceram. E ele diz que Jesus ficou 40 dias aparecendo para os discípulos. Ele não ia para o céu, voltava. Não, ele estava aqui, no corpo glorificado. O corpo dele atravessava a parede, com as portas trancadas. Ainda havia as marcas nas mãos, basicamente nos pulsos, nos pés e do lado, ferimentos que ele teve na cruz. E ele ressuscita com o corpo dele mesmo, porque isso é ressurreição. Se alguém sai de uma vida e ganha outro corpo, aí já é reencarnação. Mas nós cremos na ressurreição. Cada um ganha de volta o seu próprio corpo. E Jesus Cristo ganha o seu próprio corpo novamente. Às vezes as pessoas o conheciam e às vezes não conheciam. Só conheciam se ele quisesse que conhecesse. Senão ele colocava um véu, não um véu literalmente, mas uma cegueira nos olhos das pessoas para que elas não conseguissem reconhecer quem era aquele homem. Mas muitas vezes, se não todas as vezes,
que Jesus não era reconhecido, depois ele se fez conhecido. Aí o Senhor Jesus, certa vez também, estava na praia, enquanto os discípulos estavam no barquinho lá pescando, e ele estava fazendo um churrasquinho de peixe e pão para eles. E aí eles chegam, aí eles reconhecem, eles não reconheceram de imediato, mas depois eles reconheceram Jesus. Talvez o jeito de comer, de conversar, né? Jesus nem precisava comer depois de ressuscitado, mas ele comia, assim mesmo, porque ele sempre gostou de refeição com os discípulos. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Ele fala isso no próprio livro de Lucas 24. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Tem um limite, até que o Espírito Santo desça. Depois, aí vão para os confins da terra. Depois a gente até vê que eles receberam o Espírito Santo e ainda continuaram em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém quando deveriam ter saído. Aí ele diz para ficar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que eles vão receber a promessa do Pai. Qual que é a promessa do Pai? É o Espírito Santo. Porque ele falou isso em João 14, João 16, ele falou que convém que ele vá, porque se ele não for, o Espírito não desce. Então o Espírito Santo só iria descer depois que ele fosse. Então era necessário que ele fosse, mas ele não deixaria os discípulos, os crentes e hoje a igreja órfãos. Ele cuidaria, porque ele mandaria o Paráclito, que quer dizer, Cleto é chamado, para ao lado, chamado para estar ao lado. Paráclito, ou alguns gostam de falar Paracleto, é o Espírito Santo, o Consolador. Também é um termo para advogado, porque advogado não é aquele que está do lado do cliente. Então esse é o nosso advogado. Esse é o nosso Consolador, aquele que está do nosso lado. Você nunca vai ficar órfão, você nunca vai ficar abandonado, porque Jesus foi, mas ele mandou o Espírito Santo para estar do seu lado. E poderíamos dizer que ele está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente, atrás, em cima, embaixo e dentro de você. O Espírito Santo toma todo o seu ser. É a sua companhia sempre. Você nunca estará em trevas, nunca estará em ignorância, tendo o Espírito Santo com você. E eles tinham que esperar a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Por que Jerusalém? Por que não podia ser em outro lugar? Porque tudo aconteceu em Jerusalém. A morte de Jesus, embora foi fora da cidade, mas era no perímetro de Jerusalém. E tudo que acontece da promessa de Deus é em Jerusalém. E Deus vai enviar o Espírito Santo do mesmo lugar da onde o Senhor Jesus sobe. O Senhor Jesus sobe no Monte das Oliveiras, o Espírito Santo vem nas proximidades. E o versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí ele vem relembrar de João Batista, que batizou Jesus. E ele fala que João batizou com água. E foi mesmo, né? João batizou com água. Mas o próprio João falou: eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E aqui ele omite um outro tipo de batismo. Qual é? Com fogo. Porque João Batista falou: vai batizar com o Espírito e com fogo. E aqui Lucas, Deus, né, não viu motivo para falar fogo, porque fogo é para juízo. O Senhor vai descer um dia em labaredas de fogo com seus anjos para julgar aqueles que não conhecem e que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Então aqui ele não quer falar fogo, ele diz que João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não com fogo. Crente não é batizado com fogo, porque o fogo é juízo, e já não há mais condenação para os que são em Cristo Jesus, os que estão no Espírito. Não muito depois desses dias, ou seja, o Senhor Jesus ele dá essa promessa, e depois de uns 10 dias eles recebem essa promessa. Essa é a promessa do Espírito. Antes da igreja, então, precisou haver a promessa do Espírito. Por que essa promessa é importante? Por que nós não podemos passar pela igreja sem estudar sobre a promessa do Espírito? Por que é importante? Ela é importante porque ela completa o Velho Testamento. O Velho Testamento é a velha aliança. O que firma a nova aliança é a morte de Cristo, o sangue de Cristo, mas o que sela mesmo nos crentes é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele completa aquilo que era temporário, e ele fecha completamente o ensino do Velho Testamento. É quando nós recebemos o Espírito Santo, quando a igreja recebe o Espírito Santo, que é o selo da promessa. E todas as coisas, portanto, foram importantes, foram úteis para apresentar a Jesus. Mas agora nós não precisamos cumprir a lei de Moisés, não precisamos andar nos rituais do Antigo Testamento, porque nós já temos o próprio Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então a promessa é importante por isso, porque ela completa o plano do Antigo Testamento. E também ela capacita totalmente o crente. Ninguém aqui tem capacidade. Você pode ter capacidade de oratória, falar em público, você pode ter capacidade de ter bons relacionamentos, bons argumentos, você pode ter capacidade manual, você pode ter inteligência para ciência, para números, para culinária, para diversas coisas. Eu sei que vocês são capacitados. Mas Deus capacita crentes e incrédulos. As capacidades que você tem não são porque você é um crente em Cristo Jesus, é porque você é um ser humano feito à imagem de Deus. Então, muitas pessoas têm várias capacidades, mas tem uma capacidade que os incrédulos não têm: a capacidade de ver Deus, de ver as coisas de Deus, de entender as coisas espirituais, de reconhecer o seu pecado e de viver para Deus. Essa capacidade eles não têm. E você também não teria essa capacidade. Mesmo como crente, você não teria essa capacidade. Você só tem essa capacidade porque o Espírito Santo entrou em você e habita a sua vida permanentemente. No Antigo Testamento eles não tinham também essa capacidade. Inclusive, aqueles mais piedosos, quando eles recebiam o Espírito Santo para alguma determinada tarefa, depois o Espírito Santo saía deles. O rei Davi, ele era tão piedoso ao Senhor, e ele sabia dessa experiência de ter o Espírito Santo, que ele chega a orar: não afaste de mim o teu Espírito. Hoje você não precisa orar mais assim, porque ele não se afasta de você, crente. Mas nos crentes, até agora, que nós estamos estudando, ele entrava nos crentes, mas saía para alguma tarefa. Mas agora a promessa do Espírito é que ele vai habitar você. Deus vai habitar a sua vida. Isso é algo extraordinário. E então é por isso a importância da promessa. E por fim, por que é importante essa promessa, que é a descida do Espírito Santo? É que ele enriquece a igreja. A igreja só existe por causa do Espírito Santo. A igreja começa com o Espírito Santo e ela vive pelo Espírito Santo. E ela vai ser levada um dia para a glória. Mas nós não teríamos igreja sem o Espírito Santo. Nós teríamos
um aglomerado de pessoas. Nós teríamos o que eles chamavam de assembleia, que era a mesma palavra, eclesia. Era um ajuntamento de pessoas, só isso. Mas hoje nós não temos um ajuntamento de pessoas. Nós temos crentes unidos pelo mesmo laço, o laço do Espírito Santo. Então, se você resolver hoje falar, não gosto mais de você, faz diferença nenhuma. Para mim vai fazer muita diferença, tá? Mas não faz diferença nenhuma para os nossos laços cristãos. Nós somos ligados, nada rompe isso. Não é pecado, nada rompe o laço que você tem com outro crente. Quando o Senhor levar, vai levar todos esses que estão ligados numa corrente só. Ele vai levar para a sua glória. Sejam esses os crentes obedientes, não obedientes, os que frequentavam a igreja direitinho, os que se desviaram da igreja, não importa. Ele vai levar todos, porque nós somos ligados com esse laço do Espírito Santo. Então a importância que enriquece a igreja. Todos os dons que há na igreja. Em Coríntios tem 9 dons. Eu acredito que para a igreja hoje existam 7 dons, de Romanos capítulo 12. Todos aqui, provavelmente todos aqui, nós estamos representados com esses 7 dons. Todos aqui. Aqui tem pessoas com dom do ensino, tem pessoas com dom da contribuição, tem pessoas com dom da administração, tem pessoas com dom do serviço, tem pessoas com dom da exortação, que é do consolo, tem pessoas que têm o dom da misericórdia, que é o dom do socorro. Nós temos todos os dons aqui representados, por causa do Espírito Santo, não por causa das nossas capacidades. Que Deus os abençoe. E estamos estudando os Atos antes da existência da igreja. E hoje nós estudamos sobre a promessa do Espírito. Lucas explicando para Teófilo. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua palavra, é muito rica em detalhes. Agradecemos também porque nós não temos apenas a promessa do Espírito, nós já temos o Espírito Santo em nós. Nós agradecemos porque somos fruto dessa promessa e nós já somos igreja. Obrigado porque estamos ligados uns aos outros, somos enriquecidos com o Teu Santo Espírito. E nós louvamos imensamente porque as palavras do Senhor Jesus Cristo foram cumpridas, que Ele não nos deixaria órfãos. Nós louvamos ao Senhor pela presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas através do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.